Eu adoro vir aqui apresentar para vocês, né, os nossos clientes, os nossos parceiros, e hoje eu vou apresentar a Luana Alves, ela é CEO da Maia Group. Eu adoro quando eu tenho mulheres e jovens para conversar. Luana, seja bem-vinda. Muito obrigada, Malu. É uma honra para nós da Maia Group fazer parte desse painel, né? E parabenizar desde já toda a iniciativa e a organização para realizar esse Medical Conecta, né? Que é de suma importância. Fazemos todas as conexões com os nossos parceiros, nossos clientes e entender qual é a dinâmica de mercado, né, dentro da saúde. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente fala, né, criou o Médico Conecta mesmo para conectar o setor da saúde que não consegue se encontrar há quase 2 anos por causa da pandemia, mas que logo, logo vai se encontrar de forma presencial. A gente ainda defende muito esse presencial. Luana, Com vamos certeza. conversar um pouquinho, apresenta para a gente o que o Maia Group faz. Bom, a Maia Group ela surgiu com o intuito de trazer soluções completas na área de saúde, né? Então, nós funcionamos como um hub em saúde. Nós fazemos as conexões para entregar projetos customizados para os nossos clientes, sejam eles entes públicos ou privados no segmento da saúde, né? Trazendo as soluções desde o produto até a gestão de parque tecnológico e de equipes também. Então, isso vai englobar, nós falamos desde o fio de sutura até o carrinho de anestesia no centro cirúrgico, né? E aí, todos os projetos são desenhados um a um, né? Porque a gente entende que cada cliente é único e possui uma dinâmica e uma expertise diferente, uma necessidade diferente, né? Então, esse é o desafio da Maia, entender a necessidade do cliente e trazer soluções de ponta a ponta. Então, normalmente, quem te procura é o hospital, com algum problema, ou que eles queiram fazer algum projeto, e vocês fazem. Primeiro, eu acho que o primeiro passo é o diagnóstico, né? O que precisa? Exato. Conta assim, É passo a como se passo. fosse uma consulta, né? Que aí você passa com o doutor, aí nós vamos entender a dor do nosso paciente, a dor do nosso cliente, quais são as necessidades, aí realiza-se um diagnóstico para depois entrar com a parte do prognóstico. O que fazer? Qual a solução mais adequada para esse cliente? Ou seja, se ele precisa compor um leito de UTI, então nós vamos, de acordo com as normativas, as RDCs, compor essa UTI para o nosso cliente. Se a necessidade for dentro de um centro cirúrgico, aí também compõe dentro da RDC todo esse centro cirúrgico. E fora isso, como nós costumamos falar, não adianta entregar somente um produto sem ter o acompanhamento ou a capacitação de equipe, né? Então, desde a entrega do equipamento lá na ponta, nós fazemos a aplicação do equipamento, o treinamento e o acompanhamento disso. Então, ela é uma holding e debaixo dela tem todas essas soluções, o produto e o serviço, né? Aí na parte de serviço eu vou contar com a engenharia clínica, que vai fazer todo o acompanhamento desse parque tecnológico instalado e também vai cuidar de toda a parte de manutenção preventiva, indicando a assistência técnica adequada para aquele equipamento, né? Aí passando por esse processo já de gestão de parque tecnológico, nós também evoluímos para a parte de gestão administrativa e hospitalar como um todo, oferecendo softwares para ter o maior controle em relação ao prontuário do paciente, ao controle de insumos, né, agendamentos também. E aí nós evoluímos também para na parte de gestão pública com as organizações sociais, né, que também prestam esse atendimento. E um ganho da Maia também é a procura por soluções aplicáveis. Então, nós fazemos a interface com parceiros do exterior, né, para trazer essas soluções para que elas possam ser aplicadas de forma adequada no nosso mercado, porque a gente sabe que existe um gap do que é aplicado lá fora, e aí entre esse intervalo do que é feito lá fora e o que é aplicável aqui dentro, a Maia ela entra para fazer essa junção, né? Então, tecnologias aplicadas lá como podem ser incrementadas e implementadas aqui no nosso território, né? E fora isso, a Maia ela não atua só no território nacional, né? Nós atuamos de norte a sul do Brasil, mas também propomos soluções para outros países aqui da América do Sul. Então, nós já atuamos com Paraguai, Bolívia, Peru, né? E nós temos aí uma ramificação bem interessante, né? E o nosso desafio é trazer inovação dentro do pilar da saúde e também promover a parte de educação e capacitação dos profissionais para o uso adequado desse produto. Luana, a gente estava conversando antes, né? E você estava falando uma coisa que eu acho que é
eu queria aprofundar um pouquinho nesse assunto, né? O que a gente estava falando da questão do equipamento. Você pode ter no seu hospital o melhor equipamento que for, mas existe uma manutenção programada, tem que existir uma equipe de engenharia clínica, e depois é óbvio, de assistência técnica também, nenhum equipamento está livre de. Até o equipamento novinho que você tira da caixa, de vez em quando não funciona, isso é normal, é natural. O problema não é quebrar, é solucionar. Como que vocês trabalham com essas equipes de engenharia clínica que vocês disponibilizam, fazem treinamento? Vamos contar um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que é um assunto muito interessante e é um assunto que a gente percebeu na pandemia, como os hospitais tiveram muitos gastos que não estavam planejados, tiveram que remanejar, né, toda a sua parte financeira. Manutenção foi uma coisa que talvez foi negligenciada em algumas áreas e que agora precisa abrir o olho. Fala um pouquinho sobre isso. Ou até mesmo, Malu, hospitais que já contavam com parque, né, e aí, parque tecnológico instalado, e aí, devido ao grande volume de pacientes, viram que parte do parque que estava parada tiveram que fazer manutenções emergenciais. Então, quando você tem uma engenharia clínica que cuida de todo o seu parque, é difícil que isso ocorra, porque vai ter um acompanhamento desde de apurar com o profissional da área, ali a enfermeira-chefe, com toda a equipe, o corpo clínico, qual a necessidade de cada setor. E aí vai se estruturar, vai entender qual o equipamento que é utilizado em cada setor do hospital. E aí, uma vez detectado o equipamento ideal, ele vai fazer todo o controle. Então, os certificados de calibração, de quanto em quanto tempo precisa se fazer essa manutenção preventiva, para evitar que chegue a um ponto que o equipamento fique em desuso, né? Então, é um trabalho de suma importância para que a vida ocorra de forma fluida, né, dentro do hospital. Todos os setores trabalhem de forma fluida dentro do hospital, porque equipamento parado pode ocasionar uma série de eventos em cadeia, porque você não tem o equipamento em pleno funcionamento. Então, imagine que um equipamento parado afeta o profissional ali que está executando a sua atividade diária e na ponta o paciente. Então, a gente entende que é de suma importância se trabalhar com uma engenharia clínica adequada, e cada cliente, como eu falei, é um cliente, né? Então, a engenharia clínica vai trabalhar de acordo com o perfil da instituição, né, acompanhando, trazendo equipamento adequado à realidade da instituição de saúde. Mas essa parte que o Maia oferece de engenharia clínica é uma prestação de serviço. São os engenheiros da equipe de vocês que vão lá, fazem o diagnóstico e aí devem fazer um planejamento, né? De X em X tempo tem que ter essa manutenção. Exato, as calibrações, elas, por lei, obrigatoriamente, elas têm que ser feitas anualmente, então isso varia também de acordo com o equipamento, e como eu falei, tudo é regido por uma RDC, então existe normativa em cima de cada atividade dentro de um núcleo hospitalar. Então, desde a aquisição do produto, se ele está adequado para uso em UTI, em centro cirúrgico, até a manutenção dele é regido por uma normativa, né? Então, toda a equipe da Maia, ela trabalha em cima dessas RDCs para atender o cliente tudo de acordo com a legislação. E me conta um pouquinho, né? A gente estava falando sobre a questão dos equipamentos e vocês da Maia Group se preocupam muito em trazer inovação, equipamentos novos para o Brasil. Mas o que eu achei fantástico que você estava me contando é trazer equipamentos que sejam soluções que sejam aplicáveis, né? Porque de vez em quando a gente vê coisas lá fora, eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de viajar muito, eu também vejo coisas fantásticas, mas que aqui não ia funcionar, então não adianta. Conta um pouquinho dessa experiência de trazer inovação, onde que vocês vão buscar essas inovações, e me conta um case aplicado, assim, o que deu certo aqui? Um exemplo muito bom e até legal endossar isso aqui é a questão da Messi. Nós participamos de feiras, visitamos a feira em Düsseldorf, então nós também promovemos algumas conexões, né? Ou seja, vocês promovem conexões para nós também através dessa feira internacional. Nosso trabalho, né? Eu falo isso. Isso é de suma importância, porque muitas vezes o mercado brasileiro ele é visto como impenetrável, porque existe uma questão burocrática, a questão de registro do produto, as qualificações junto aos órgãos competentes, né? Então, a gente, acho que o consumidor final, lá, o público final na ponta, entendeu um pouco mais isso agora com a pandemia, quando se falou de passar pelo processo da Anvisa para se trazer uma vacina. Então, a Anvisa foi muito mais vista, enxergada pelo público final, por conta das pessoas entenderem qual a função dela. E todos os equipamentos que vêm para o Brasil passam por esse processo de certificação, né? Existem os órgãos reguladores. E as empresas de fora, elas enxergam que isso é um desafio.
Então, a Maia faz essa mediação também para se trazer o produto de uma maneira uniforme, passando por todos os órgãos reguladores, entendendo que é aplicável, sim, a tecnologia aqui, porque, como eu disse, cada projeto é cliente por cliente. Só que a questão da tecnologia aplicada tem um gap? Tem, mas o nosso desafio é encurtar esse intervalo e aplicar. Como um exemplo, dentro de uma das feiras que nós participamos, nós temos conexão com um parceiro de hemodinâmica, que consegue trazer um equipamento que faz todo o acompanhamento do paciente de ponta a ponta, indicando se ele precisa de volume, ou seja, o soro, a droga ou a parte de transfusão sanguínea, e esse acompanhamento muito preciso, em tempo real ali no monitor hemodinâmico, ele vai trazer o parâmetro do paciente, fazendo com que o anestesiologista tenha uma aplicabilidade muito mais assertiva em relação ao anestésico, a dosagem e tudo mais. Então, a gente consegue ter um procedimento operatório muito mais assertivo e trabalhar com o tempo de internação do paciente reduzido, né? Mas isso sem deixar de oferecer uma qualidade pós-operatória para o paciente. E uma outra solução que já estamos no mercado há 10 anos praticamente, Malu, mas tem sido muito falada agora, essa parte de telesaúde, telemedicina. Tem um equipamento que é o TeleCG. Nós sabemos que muitas das doenças dos nossos queridos brasileiros, de nós todos, são provenientes do coração, né? A Então, gente sofre, né, Luana? a gente sofre, a Aí o gente coração não sofre, aguenta. a gente sofre. Brasileiro é sofredor, dizem, né? E fala-se muito que o paciente ele só vai no médico quando ele sente dor, e é muito necessário se trabalhar com a parte preventiva. E a parte do TeleCG, particularmente, ela pode ser tanto trabalhada de forma preventiva ou num caso de urgência, fazendo todo o mapeamento do paciente. E uma dificuldade que muitas vezes as unidades básicas de saúde encontram é não ter um profissional ali, um cardiologista em full time dedicado à unidade, né? Então, essa questão da telesaúde, ela vem, o TeleCG particularmente, ela vem para conseguir reduzir esse tempo de espera do paciente, porque dela ter que esperar por um profissional para laudar o exame, e aí é uma central que fica em nuvem, né, a cloud, e quando o paciente vai até a unidade para ser atendido, o técnico faz a aplicação dos eletrodos, faz o exame, o ECG convencionalmente, e essa informação vai para uma nuvem, né? E aí todos os médicos credenciados, os cardiologistas credenciados na nossa plataforma, eles fazem o laudo e já volta para o próprio equipamento em torno de 15, 20 minutos no máximo, esse exame já está laudado. Então imagina o quanto que a gente consegue evitar de exames represados em virtude da ausência de algum profissional de saúde. Então, tem muita coisa legal que dá para fazer com tecnologia de fato aplicada e trazer um benefício imenso para toda a população, né? Então, eu falo que o grande desafio da MAI está em fazer as conexões, seja do nosso produto, nossa solução com os clientes e também desses fornecedores que têm tecnologia embarcada para fazer essa entrega para o nosso cliente também que está na ponta. Então, é realmente uma solução 360 graus em saúde de ponta a ponta. Você sabe que a gente, Luana, a gente tem trabalhado bastante com o pessoal de hospital, de deshospitalização, né? De clínica de deshospitalização. É uma tendência no mercado da saúde, tem uma associação nova que chama Bract, que está aqui com a gente no Medical Connecta e acompanha a gente no evento físico também. E vou fazer esse link, essa ponte para vocês, porque eu acho que esse é um equipamento que funcionaria muito nas clínicas de transição, que também não tem um cardiologista de plantão lá, né? Então, eu adorei essa solução, eu achei super importante. A gente estava também falando sobre esse assunto um pouco antes. No Brasil, muita gente morre de infarto fulminante, e por falta de diagnóstico, ou porque esperou sentir a dor, que nem você falou, e aí foi tarde demais. Mas eu amei essa solução, fiquei encantada. Parabéns por ter a coragem de ter uma empresa que vai buscar solução e solução aplicada, que é muito mais importante. Vou deixar o convite para todo mundo visitar o perfil do Maia Group aqui no Medical Connecta. Acabando o evento no dia 31 de agosto, a gente sobe todos os vídeos para a nossa plataforma do YouTube, para ser de conhecimento geral e continuar lá. E nos vemos o ano que vem na Medical Fair, né, pessoalmente. Mas tem médica esse ano na Alemanha, hein? Vamos nos programar. É verdade, é verdade. É uma oportunidade de fazer as conexões. Como nós falamos, a Maia é um hub de soluções em saúde. Nós também primamos pelas conexões e todas são muito saudáveis, salutares. E é um prazer mesmo estar aqui com vocês e fazer parte do Medical Connect.
Ai, que bom que a gente continue novos projetos também mais para frente. Muito obrigada. Com certeza. Obrigada a você, Manu. Um abraço a todos. Boa feira.